Muito que bem, queridos. Professor Giba aqui de novo na área. E eu vou falar agora para vocês aqui, como proposta, né, do segundo vídeo, os acordos do final da Primeira Guerra Mundial e como esses acordos repercutiram para a Europa nos anos subsequentes. Primeiramente, nós temos que entender que não houve uma rendição por parte da Alemanha. Houve um acordo com os estadunidenses que leva a uma assinatura do Tratado de Copim. Lembrando que o presidente americano Woodrow Wilson, ele desejava que o final da Primeira Guerra estabelecesse uma paz sem vencedores, né? E sendo assim, o presidente Woodrow Wilson propôs então um conjunto de cláusulas, né? Essas cláusulas ficam conhecidas como os 14 pontos de Wilson, presidente Woodrow Wilson, onde ele estabelecia com os alemães ali, com a França, com a Inglaterra, que ocorreria uma paz sem vencedores, a criação de uma liga, de uma organização para evitar uma nova guerra conhecida como Liga das Nações, precursora da Organização das Nações Unidas. Propôs também a autonomia dos povos, a criação de países onde nós tivéssemos ali uma maioria étnica desejosa pela formação de um Estado-nação. Entre outras cláusulas, a devolução dos territórios invadidos, tanto pelos alemães como pelos ingleses e franceses, um desarmamento da Alemanha, um desarmamento não só da Alemanha, mas um desarmamento de toda a Europa. E essas cláusulas, então, elas começam a ser discutidas, né? Mas o que pega mesmo é a proposta da paz sem vencedores. Nós vamos ver que países como Inglaterra e França não aceitam a ideia de que a Alemanha não fosse culpada da Primeira Guerra, né? Na verdade, esses países, eles desejavam que os alemães fossem os únicos, né, culpados pela Grande Guerra Mundial. E diante desse impasse, os Estados Unidos, eles colaboram no primeiro momento, né, com a organização da Liga das Nações, convoca secretários, começa um debate, uma discussão. Só que no ano de 1919, diante do impasse em relação à política diplomática para o final da Primeira Guerra Mundial, os estadunidenses resolvem se retirar da Liga das Nações. E a retirada dos Estados Unidos da Liga das Nações faz com que Inglaterra e França tenham mais força, mais poder de veto. E durante as negociações que ocorreram em Paris, no Palácio de Versalhes, conferência que nós chamamos de Conferência de Paris, né, reunião conhecida como Conferência de Paris, Inglaterra e França, eles impuseram à Alemanha uma derrota. E, consequentemente, nós sabemos que a Alemanha, nesse período, não tinha condições de retomar uma guerra, de retomar um conflito armado, até mesmo porque o governo alemão tinha mudado de uma monarquia para uma social-democracia. E, diante desse cenário, então, nós teremos uma imposição da derrota da Primeira Guerra aos alemães. Durante a Conferência de Paris, um documento foi redigido, recebeu o nome de Tratado de Versalhes, e por esse tratado a Alemanha ela teve que devolver territórios, reduzir o seu exército, que era de mais de 5 milhões de soldados, para 100 mil soldados, e isso para um país que tinha um histórico de guerra é uma grande humilhação, você ter que reduzir seu exército a esse nível. A Alemanha foi condenada também a pagar pesadas indenizações aos países vitoriosos na Primeira Guerra, como Inglaterra e França. Teve não só os territórios que eles invadiram, que os alemães invadiram, tiveram que ser devolvidos, mas também territórios da própria Alemanha foram tomados pelos membros da Tríplice Entente como forma de indenização, como forma de pagamento de indenização. Lembrando que a Alemanha também tinha uma pesada indenização a pagar a esses países de mais de 200 bilhões de dólares. E por fim, nós vamos ver que
toda a culpa, né, recai sobre a Alemanha. A Alemanha teve seu território desmembrado, só para você ter uma ideia. A região da Renânia, ela foi entregue aos franceses, a Alsácia-Lorena foi retomada pelos franceses, a região mais ao sul da Alemanha ali também, toda a produção industrial que da Saxônia, da Renânia, ia como pagamento de guerra para os aliados. O Tratado de Brest-Litovsk, que concedia vários territórios ali da Rússia para os alemães, também foi desfeito, e com isso a Rússia ficou com esses territórios e mais tarde forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfim, uma completa humilhação para a Alemanha, e essa humilhação então faz com que a década de 20 seja uma catástrofe, uma tremenda catástrofe para os alemães, né? A década de 20, só para vocês terem uma ideia, os alemães vão sofrer com o pagamento de pesadas indenizações para tentar resolver a situação econômica, a crise econômica. Os alemães acabam emitindo papel moeda, acabam emitindo dinheiro, e isso vai gerar uma inflação enorme, gigantesca, ao ponto em que um pão na Alemanha chega a custar mais ou menos aí 200 bilhões de marcos alemães. Então, pessoas usavam dinheiro, só para você ter uma ideia, para aquecer as fornalhas. Crianças brincavam com dinheiro na rua, porque o dinheiro não tinha valor nenhum devido à grande inflação. Então, o governo alemão, na tentativa de manter salários, de manter empregos, emite papel moeda, mas a longo prazo isso vai ser uma catástrofe, um desastre para a população da Alemanha e para a Alemanha em si, né? Além disso, o endividamento da Alemanha por conta do final da Primeira Guerra faz com que a década de 20 seja uma década catastrófica para os alemães. E, consequentemente, nós não vamos falar disso agora, mas essa insatisfação, essa catástrofe econômica, social, a derrota na Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar, ela abre caminho para a ascensão de partidos totalitários, partidos da extrema-direita, insatisfeitos com o final da Primeira Guerra, com a situação econômica da Alemanha e até mesmo com a República de Weimar, com a presença de socialistas no poder, fazendo com que surjam regimes de extrema-direita. E nós vamos falar então numa próxima aula sobre a ascensão dos regimes totalitários, o nazifascismo. Lembrando que nessa década de 20 também nós temos outro fator que potencializa, né, o crescimento dos regimes totalitários, que foi, aliás, se nós analisarmos desde o final da Primeira Guerra até o final da década de 20, nós temos duas situações, né, que potencializam essa crise na Alemanha e a ascensão do nazismo, né? Primeiro foi a Revolução Russa de 1917, a ascensão dos socialistas, dos bolcheviques ao poder. Isso é um assunto para uma outra aula. E temos também a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é um outro fator que potencializa a crise na Alemanha e faz com que os regimes de extrema-direita cheguem ao poder. O nazismo, né, vamos ser bem objetivos aqui, faz com que o nazismo chegue ao poder no início dos anos 30 e como consequência disso nós temos aí um mundo que ruma agora para a Segunda Guerra Mundial, né? Podemos dizer então que a Segunda Guerra Mundial acaba sendo uma sequência da Primeira Guerra Mundial. Mas isso vai ser um assunto para a nossa próxima aula. Beijo do Giba, espero ter ajudado e tudo de bom.